Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quarta-feira, dia 11 de novembro, dia em que a igreja celebra a memória de São Martinho de Tours, bispo, ele que é do século IV da nossa era cristã. Queremos então contar com a intercessão muito especial no dia de hoje de São Martinho, sobre nós, sobre a nossa família, sobre as nossas necessidades. Para iniciar esse nosso momento de fé, queremos pedir a ação e a unção do Espírito Santo, clamar a presença do Paráclito, que é Deus com o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que no passado falou através dos profetas e que continua nos falando hoje através da sua igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caro irmão, cara irmã, neste dia 11 de novembro, a igreja nos traz na sua liturgia o Evangelho segundo São Lucas. O texto do Evangelho de hoje está lá em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. Ouçamos então atentamente essa palavra de Deus, palavra do Senhor, que vem iluminar, fortalecer, regenerar a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano.
Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos nesse Evangelho o episódio da cura dos 10 leprosos, realizada por Jesus. A lepra, no tempo de Jesus, era algo que era considerado um grande sinal de impureza da pessoa. A marca da ferida no corpo significava, na visão dos contemporâneos de Jesus, a infidelidade a Deus, um castigo de Deus pelos pecados, pela infidelidade. Por isso, aqueles que tinham contato com um leproso se tornavam também impuros, segundo aquela concepção, porque teve contato com alguém que está marcado negativamente por Deus. A lepra era algo que excluía a pessoa da comunidade. Então a pessoa, além de ter que conviver com a doença, com o sofrimento da doença, era obrigada a conviver com o sofrimento de ser afastado da sua própria comunidade. Era-lhe tirado o direito até mesmo de poder prestar culto a Deus com a sua comunidade. Então, uma dupla humilhação, essa impureza realizava. A humilhação do sofrimento da doença e a humilhação do sofrimento da exclusão. Jesus devolve àqueles 10 homens a dignidade de povo. Quando eles clamam com fé, Jesus diz: vão se apresentar aos sacerdotes. Eles não tiveram dúvidas e saíram em direção ao sacerdote para se apresentar diante dele. Que era isso que a lei exigia. Quando alguém se visse curado dessa lepra, deveria se apresentar ao sacerdote, que tornaria aquela pessoa pura novamente. E vão, e no caminho se veem curados. Mas apenas um volta para agradecer. E esse era um samaritano. Jesus faz questão de enfatizar: não teve ninguém mais além desse estrangeiro que voltou para dar glória a Deus, para agradecer? Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Os samaritanos pertenciam a um povo que era considerado gente misturada, não de sangue puro. Gente que no passado se prostituiu com outros deuses, se deu em casamento a pessoas de outros povos. E por isso existia essa rixa entre os judeus e os samaritanos.
Tanto que os samaritanos diziam que o lugar da verdadeira adoração era no monte onde Deus deu a Jacó o poço com a água, enquanto os judeus diziam que o lugar da adoração é Jerusalém, onde está o templo. Então não passavam na mesma calçada, um judeu e um samaritano. Pois bem, eram 10 leprosos, 9 judeus e um samaritano. E justamente aquele homem que é tratado como indigno porque é um samaritano, é ele que sente gratidão no coração e volta para agradecer. Enquanto os outros, que fazem parte do povo eleito, que se sentem raça escolhida, agora estão curados e não se lembram de dar glória a Deus e de voltar. Irmãos, irmãs, Jesus elogia a fé daquele homem. Jesus olha o coração, as atitudes do coração, e é isso que faz aquele homem alcançar a salvação. São João da Cruz tem uma frase que ele diz o seguinte: no entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. No entardecer da vida, é o amor que nós demos aos outros que vai contar. Para dizer que é um coração cheio de gratidão e de amor que vai nos colocar no céu. Nós podemos ser ótimos cumpridores de regras, de preceitos, de disciplinas. Podemos nos orgulhar de pertencer à Igreja de Cristo verdadeira, e ela é mesmo. Não tenhamos dúvida disso. Mas podemos, quem sabe, bater no peito e dizer: sou católico, sou fiel à minha igreja, cumpro todas as regras. Que bom, se assim o é. Porque é a Igreja de Cristo mesmo. Mas de nada serve afirmar-se assim se o coração não é cheio de gratidão, se o coração não é cheio de amor. Por isso Jesus uma vez disse aos fariseus: as prostitutas e os publicanos precederão vocês no reino de Deus. Chegarão primeiro os fariseus, que eram aqueles que batiam no peito: somos povo eleito, somos da raça de Deus, somos de Israel. Pois bem, é preciso, irmãos, que nós tenhamos um coração cheio de gratidão, cheio de amor, que as nossas atitudes sejam cheias de amor e gratidão. Aí sim, terá sentido dizer: sou um católico, vivo a minha fé, procuro ser parecido com Jesus. Mesmo nos meus limites, me esforço para amar a Deus e amar o próximo. É isso que conta. Ter um coração cheio de gratidão a Deus, cheio de amor para com os irmãos. Aquele samaritano, que era desprezado por todos, foi acolhido por Jesus, porque tinha um coração agradecido. E na verdade estava vivendo melhor a verdadeira fé do que aqueles que, quem sabe, se orgulhavam de pertencer à raça eleita. Que Jesus nos ajude então a termos um coração cheio de gratidão, cheio de amor, cheio de misericórdia,
cheio da graça de Deus, que nos faz transbordar da gratidão que deve ser devotada a Deus. Que Nossa Senhora e São Martinho de Tours, que hoje celebramos, rezem por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois meu pastor.